que teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Olha essa frase famosa que dizem ser de Hipócrates, né? Acho que cai como uma luva para começar a nossa conversa hoje. Com certeza. Uma frase bem antiga, mas super atual, dependendo da perspectiva. Pois é, e hoje a gente vai mergulhar em uns trechos de um livro, lá de 1980, chamado Brain Allergies, The Psychonutrient Connection. Os autores são William Philpott e Dwight Kalita. Isso mesmo. E a ideia central do livro é, assim, bem instigante, né? Totalmente. Eles propõem uma conexão, profunda mesmo, entre o que a gente consome, comida, bebida, até o ar que a gente respira e a nossa saúde, tanto física quanto mental. E não falam de coisas leves, não. Mencionam condições bem sérias, como esquizofrenia, depressão. Exato. E eles argumentavam, lá em 1980, que muitas doenças crônicas, que, olha, na época, afetavam quase metade da população lá nos Estados Unidos. Nossa, metade. É muita gente. Muita gente. E que essas doenças poderiam ser, na verdade, reações a coisas super comuns do dia a dia. E mais, que os tratamentos padrão da época, tipo psicanálise e medicamentos, simplesmente não estavam dando conta. Uma ideia bem radical para a época, né? Questionar tudo, assim. Bem radical. E como eles basearam essa ideia toda? Qual era o fundamento? Bom, a abordagem deles combinava duas linhas de pensamento que, na época, desafiavam bastante a medicina convencional. Eram a medicina ortomolecular e a ecologia clínica. Ortomolecular e ecologia clínica. Explica um pouco melhor esses termos. Claro. Ortomolecular foi um termo criado pelo Dr. Linus Pauling, sabe? A ideia é usar as moléculas certas, ou seja, nutrientes que o nosso corpo já conhece e usa, como vitaminas, minerais, aminoácidos. Ah, entendi. Coisas naturais do corpo. Exato. Mas na quantidade ideal para cada pessoa. E isso é chave. Eles contrastavam isso com o que chamavam de medicina toximolecular, que seria o uso de substâncias estranhas ao corpo. Os remédios, as drogas farmacêuticas. Isso. E um conceito fundamental na ortomolecular é a individualidade bioquímica. A ideia de que cada um de nós tem necessidades nutricionais únicas, quase como uma impressão digital, sabe? Que nem impressão digital. Interessante. E a outra linha? A ecologia clínica. A ecologia clínica, que teve pioneiros como o Dr. Theron Randolph, investiga como o nosso ambiente, pensa em alimentos, produtos químicos, poluição, pode causar doenças. E não só aquelas alergias clássicas que a gente conhece, com formação de anticorpos e tal, mas também reações mais sutis, que eles chamavam de maladaptativas. Maladaptativas. Isso, que poderiam afetar até o nosso cérebro, nosso comportamento, sem necessariamente ter aquele marcador clássico da alergia. Entendi. Quer dizer, uma reação do corpo ao ambiente, mas que não se encaixava na definição de alergia da época. Exatamente. Uma visão bem mais ampla do que seria uma reação adversa. Muito interessante essa distinção entre molécula certa, do próprio corpo, e molécula estranha, o remédio. Então, pelo jeito, eles não eram muito fãs dessa abordagem padrão com medicamentos, né? Definitivamente não. O livro critica bastante o que eles chamam de medicina toximolecular. Eles até citam o Dr. Roger Williams. Quem era ele? Um bioquímico importante, e ele alertava que os medicamentos muitas vezes só mascaram os sintomas, sabe? Não tratam a causa raiz do problema. Tipo tapar o sol com a peneira. Exato. Além disso, poderiam contaminar o ambiente interno do corpo, gerar efeitos colaterais e, claro, criar dependência. Faz sentido. E eles dão exemplos disso no livro. Sim, vários, e são exemplos que eles chamam de iatrogênicos, ou seja, problemas causados pelo próprio tratamento médico. Putz, complicado. Tem o caso de um homem, Peter, de 45 anos, ele usou um antipsicótico, a torazina, por 5 anos e acabou desenvolvendo sintomas de parkinsonismo que se tornaram permanentes. Nossa. Permanente, é o que o livro relata. E tem o caso da Sally, 25 anos. Depois de 3 anos usando outro antipsicótico, o Haldol, ela ficou com movimentos involuntários na língua, na cabeça, a chamada discinesia tardia. Pesado. São consequências bem sérias que eles estavam apontando. Muito sérias. E eles mencionam até estudos em ratos
que mostravam perda de células cerebrais com essas drogas e também preocupações com mortes cardíacas súbitas em idosos que usavam fenotiazinas cronicamente. Caramba, são exemplos bem fortes mesmo para ilustrar os riscos que eles viam nesses tratamentos. Sim, e eles usam esses casos para contrastar com a estatística da época que você mencionou. 93 milhões de americanos com doenças degenerativas. Mesmo consumindo toneladas de remédios. Exato. Toneladas de tranquilizantes, barbitúricos, antibióticos. A mensagem deles era muito clara. Focar só em tratar sintoma com droga não estava resolvendo o problema de fundo, a causa da saúde ruim de tanta gente. Ok, então se as drogas não eram a solução para eles, qual era o mecanismo que eles propunham? Como é que eles ligavam, sei lá, um pão de trigo ou o cheiro de um produto de limpeza a uma condição como depressão ou até psicose? O conceito central que eles desenvolveram para explicar isso foi o de alergia-adicção. Alergia-adicção. Como funciona isso? A ideia é mais ou menos assim. O primeiro contato com uma substância, pode ser comida, um químico, fumaça de cigarro, qualquer coisa, pode causar uma reação alérgica clássica. Tipo, passa mal, tem enjoo, tosse. Isso. O exemplo clássico é a primeira vez que alguém tenta fumar, né? Dá náusea, tontura. Mas aí, com a exposição repetida, frequente, o corpo meio que se adapta. O corpo acostuma. Exatamente. E aqueles sintomas agudos da primeira vez somem. Só que, segundo eles, essa adaptação cria uma espécie de dependência mascarada. A pessoa passa a precisar daquela substância para evitar os sintomas de abstinência que surgem quando ela fica sem. Vira um ciclo, então. Um ciclo vicioso. A substância que causou a reação inicial agora é necessária para manter a pessoa normal, para evitar o mal-estar da falta dela. Uma adaptação que, no fundo, vira uma dependência. Entendi. E como eles faziam para quebrar esse ciclo e descobrir qual era a substância culpada? Aí que entra uma coisa que eles chamam de regra dos 4 dias, que veio do trabalho do Dr. Randolph. Regra dos 4 dias. Ele observou que se a pessoa ficasse totalmente sem uma substância suspeita por pelo menos 4 dias, isso parecia que limpava o sistema dessa adaptação. 4 dias de abstinência total? Isso. E o interessante é que se a pessoa fosse reexposta à substância depois desses 4 dias, a reação mudava. Não era mais aquela adaptada ou a de abstinência. Era uma reação alérgica aguda, imediata, bem clara. Ah, a reação verdadeira apareceu. Exato. E eles até mencionam que, olha só, Hipócrates já tinha notado que as pessoas podiam ter reações bem fortes a certos alimentos depois de alguns dias sem comer eles. Que curioso. Hipócrates de novo. E essa regra dos 4 dias virou uma ferramenta prática para eles, então. Como eles usavam isso? Virou sim. O Dr. Philpott, um dos autores, era psiquiatra. E ele conta no livro que no início era bem cético em relação a tudo isso. Imagino, para um psiquiatra ouvir que comida causa psicose. Pois é. Mas ele leu os trabalhos do Randolph, Hinkle, outros pioneiros da ecologia clínica e resolveu testar. Ele começou a usar essa regra na prática clínica dele. E como era o teste? Ele internava os pacientes, fazia um jejum controlado, geralmente de 4 a 5 dias, só com água de nascente, para limpar bem o organismo. Só água por quase uma semana. Uau! É um processo intenso. E depois desse jejum, ele começava a reintroduzir os alimentos, um de cada vez, isoladamente, e esperava para ver a reação. E o que ele via? Bom, segundo o livro, os resultados foram chocantes para ele. Ele começou a observar o surgimento de sintomas psiquiátricos graves, tipo mania, depressão profunda, comportamentos que ele classificaria como esquizofrênicos, minutos ou horas depois da pessoa comer alimentos super comuns. Tipo trigo, milho, leite. Coisas do dia a dia. Ele relata dados de um grupo de 250 pacientes com problemas emocionais que ele testou. A grande maioria reagiu a algum alimento ou químico comum. A maioria? Sim.
E dos pacientes que já tinham diagnóstico de esquizofrenia, 92% tiveram reações nos testes dele. 92%. É altíssimo. E quais foram os maiores vilões nesses testes? Os que mais causaram reações, segundo os dados dele, foram trigo, 64% dos pacientes reagiram, milho e leite de vaca empatados, 51% reagiram a cada um. Metade reagindo a milho e leite? E fumo de tabaco também foi testado. 75% dos esquizofrênicos reagiram e o mais impressionante, 10% deles tiveram uma psicose paranoide aguda só com o teste do tabaco. Psicose paranoide com teste de tabaco? Caramba! E não era só comida e tabaco, petroquímicos também. Coisas como cheiro de gás de cozinha, tinta, perfume, produto de limpeza. Cerca de 30% dos pacientes tiveram reações a esses químicos ambientais. Induzir psicose com comida ou com cheiros? O livro deve ter umas histórias bem marcantes sobre isso, imagino. Sim, os relatos de casos são a parte mais vívida, né? Tem um que ficou famoso, o caso Henry. Um jovem de 17 anos, diagnóstico de esquizofrenia. O que aconteceu com ele? Durante o jejum de 4 dias, no quarto dia, ele melhorou muito. Ficou lúcido, conversou com os pais no telefone, disse que os amava, estava super bem. Que bom. O jejum funcionou para ele. Parecia que sim, mas aí, no dia seguinte, como parte do teste, deram para ele comer apenas trigo. Só trigo. E aí, 1h30 depois de comer o trigo, ele teve um surto psicótico agudo. Ficou extremamente paranoico, achando que as enfermeiras queriam matá-lo, ficou hostil, agressivo, ligou para os pais de novo, mas dessa vez dizendo que odiava eles. Nossa, que virada. Só por causa do trigo? Foi a única coisa que ele comeu, uma reação muito dramática a um único alimento, né? E o livro até cita um estudo de um Dr. Dohan, que já tinha observado que pacientes esquizofrênicos melhoravam quando tiravam cereais e laticínios da dieta. Interessante essa conexão com outros estudos. Tem mais algum caso assim, marcante? Tem outro, o Cal. Ele tinha diagnóstico de esquizofrenia paranoide e a crença delirante fixa de que ele era Jesus Cristo. Achava que era Jesus. E nos testes, descobriram que o que disparava esse delírio nele era o cheiro de gás de cozinha. Ele tinha uma hipersensibilidade alérgica ao gás natural. O cheiro do gás fazia ele achar que era Jesus. Que específico! Muito específico. O jejum fazia o delírio sumir. Aí, num teste, para confirmar, deram para ele umas gotas de extrato de fumaça de escapamento de carro para colocar embaixo da língua. Fumaça de escapamento. Sim, provavelmente para testar a reação a petroquímicos de forma controlada. E ele voltou a delirar na hora, dizendo que era Jesus. Putz. E o mais curioso desse caso, eles descobriram que se fizessem ele respirar oxigênio misturado com um pouquinho de dióxido de carbono, o delírio revertia em minutos, ele voltava ao normal. Que coisa! Usar O2 e CO2 para tratar um delírio induzido por cheiro. É bem fora da caixa. Totalmente. Mostra a complexidade das reações que eles estavam observando. É impressionante mesmo a especificidade dessas reações que eles descrevem. E imagino que não eram só sintomas mentais que apareciam nesses testes, certo? De forma alguma. A lista de sintomas que eles observaram era enorme e ia muito além do psiquiátrico. Claro, tinha ansiedade, depressão profunda, fadiga extrema, confusão mental, tontura, visão turva. Sintomas mais leves, digamos. Isso. Mas ia até psicose completa, catatonia, alucinações auditivas e visuais, paranoia intensa. E junto com isso vinha uma penca de sintomas físicos. Ah, é? Tipo o quê? Dores de cabeça fortíssimas, enxaquecas, muitos problemas digestivos, gases, inchaço, diarreia, constipação, problemas de pele como urticária, eczema, dores musculares, dores nas articulações, palpitações cardíacas, mudanças na pressão arterial. Era uma lista imensa. Caramba, afetava o corpo todo então. Exatamente. A ideia deles era que um único alimento ou químico poderia causar uma síndrome complexa com sintomas mentais e físicos, e que talvez fosse possível diagnosticar coisas como paranoia causada por alergia a trigo ou
depressão por sensibilidade a mofo. Diagnósticos bem diferentes do usual. Muito diferentes. Ok. Se alimentos tão comuns como o trigo, o milho, o leite podiam causar reações tão variadas e intensas, como eles sugeriam que as pessoas comessem no dia a dia para evitar isso? Qual era a solução prática? A principal ferramenta dietética que eles propunham era a chamada dieta de rotação de 4 dias. Dieta de rotação. Como funcionava? A lógica era relativamente simples. Você come um alimento específico e outros alimentos da mesma família botânica, isso é importante, apenas uma vez a cada 4 dias. Só uma vez a cada 4 dias? Por quê? A ideia era dar tempo suficiente para o corpo eliminar completamente aquele alimento e seus metabólitos antes de ter um novo contato. Isso evitaria aquela adaptação que, segundo eles, levava à adicção e mascarava as reações. Ah, para evitar o ciclo de alergia-adicção que você explicou. Exatamente. Era uma forma de manter o corpo não adaptado e, portanto, menos propenso a reações crônicas ou mascaradas. E tinha regras específicas para essa dieta? Tinha sim. Os princípios básicos eram: primeiro, não repetir nenhum alimento no intervalo menor que 4 dias. Ok. Segundo, se um alimento causasse um sintoma claro no teste de provocação, ele deveria ser totalmente omitido da dieta por um bom tempo, tipo 6 a 12 semanas, antes de tentar reintroduzir na rotação com cuidado. Faz sentido. Deixar o corpo esquecer dele. Isso. Terceiro, prestar atenção em combinações de alimentos. Às vezes, a mistura podia causar reação, mesmo que os ingredientes isolados não causassem. Interessante isso. Quarto, para alimentos que se mostrassem muito problemáticos para a pessoa, talvez a rotação precisasse ser ainda mais longa, tipo 5 a 7 dias entre as exposições. Entendi. Mais tempo ainda para limpar. E por último, uma dica prática. Se a reação a um vegetal ou fruta parecesse meio inconsistente, às vezes reagir, às vezes não, eles sugeriam suspeitar de contaminação por pesticidas ou outros químicos agrícolas. Boa dica. Não era só o alimento em si, mas o que vinha junto. Exato. A abordagem era bem detalhista. Entendi a parte da evitação, da rotação, mas lá no começo você mencionou também a medicina ortomolecular, aquela das moléculas certas. Como isso entrava na equação deles? Não era só tirar o que fazia mal. Não era só tirar. Era fundamental também fortalecer o corpo com o que faz bem. A ideia de supernutrição, como eles chamavam, era o outro pilar do tratamento. Supernutrição. Eles acreditavam firmemente que deficiências nutricionais eram uma causa primária de muitas doenças crônicas e que otimizar os níveis de nutrientes no corpo era crucial para a saúde. Mais importante do que só evitar o mínimo para não ter doença de carência, tipo escorbuto. Exatamente. Eles rejeitavam a ideia das doses mínimas recomendadas, as RDAs, sabe? O foco deles era buscar a necessidade ótima diária para cada indivíduo. Lembra da individualidade bioquímica? Lembro. Cada um com sua necessidade, como impressão digital. Isso. E aqui tem um ponto que eu acho bem interessante do livro. Eles propunham que os nutrientes certos poderiam até prevenir as reações maladaptativas. Prevenir? Como assim? Eles relatam experimentos clínicos onde administravam altas doses de certas vitaminas, como vitamina C, B6 ou B3, por via intravenosa, antes de expor o paciente a um alimento que eles já sabiam que causava reação naquela pessoa. E segundo eles, em muitos casos, essa suplementação prévia conseguia bloquear completamente os sintomas da reação. A pessoa comia o alimento proibido e não passava mal. Uau! Isso é bem diferente. Prevenir a reação com vitamina? Para eles, a combinação ideal era a dieta de rotação para evitar a sobrecarga, junto com a suplementação nutricional personalizada para fortalecer o sistema e aumentar a tolerância. Entendi. Um combo de afastar o agressor e fortalecer a defesa. E quais nutrientes eles destacavam como mais importantes? Especialmente para o cérebro, já que o livro chama Brain Allergies. Bom, eles davam bastante ênfase a várias vitaminas do complexo B.
Mencionavam a B1, tiamina, B3, niacina, B6, piridoxina, B12, cobalamina, ácido pantotênico e ácido fólico. O complexo B é famoso por ajudar o sistema nervoso, né? Sim, e eles listavam como a falta de cada uma poderia afetar a mente. Por exemplo, deficiência de B1 ligada à irritabilidade e confusão mental. A B3 aos sintomas iniciais da pelagra, que incluem ansiedade e depressão. Pelagra, aquela doença grave por falta de niacina. Exato. A B12 também, a falta dela poderia causar depressão, agitação, até sintomas psicóticos. E o ácido pantotênico ligado à instabilidade emocional. Caramba, vários efeitos mentais por falta de vitamina B. E a vitamina C também recebeu uma atenção super especial no livro. Vitamina C, por quê? Primeiro, eles lembram daquele fato curioso. Nós, humanos, somos uma das poucas espécies que não conseguimos produzir nossa própria vitamina C. Temos um defeito genético para isso. Ah, é verdade, a gente precisa comer. Exato. E aí eles argumentam que a dose diária recomendada, RDA, foi definida só para prevenir o escorbuto, a doença aguda da falta de C. Mas que essa dose mínima talvez não seja suficiente para garantir uma saúde ótima, sabe? Para todas as outras funções da vitamina C. E quais seriam essas outras funções importantes? Eles destacavam muito o papel dela no sistema imunológico, diziam que os leucócitos, nossos glóbulos brancos, precisam de muita vitamina C para funcionar direito, para fagocitar bactérias e vírus. Sem ser suficiente, seriam como soldados sem balas. Entendi. Essencial para a defesa. Também falavam da ação dela contra vírus, pelo menos in vitro, e como um agente detoxificante importante, ajudando o corpo a neutralizar toxinas, venenos, até metais pesados como chumbo e mercúrio. Bastante coisa. Mencionavam também, embora brevemente, aquele conceito de tolerância intestinal do Dr. Cathcart, a ideia de que a quantidade de vitamina C que uma pessoa consegue tomar por via oral sem ter diarreia aumenta drasticamente quanto mais doente ou intoxicada ela tá. Ah, eu já ouvi falar disso, que em gripes fortes a pessoa toleraria doses enormes. Exato. Eles citam exemplos de pessoas tomando dezenas até centenas de gramas por dia para tratar infecções graves. E também mencionam o uso de altas doses de vitamina C para ajudar a aliviar os sintomas de abstinência do tabaco. Para parar de fumar. Interessante. A lógica seria que fumar um cigarro destrói uma quantidade significativa de vitamina C no corpo, então repor em altas doses ajudaria a compensar e reduzir o desconforto da falta da nicotina. Faz sentido, mas eles ressaltavam alguma coisa sobre tomar essas doses altas, algum cuidado? Sim, sempre enfatizavam que os nutrientes não agem sozinhos. Citavam de novo o Roger Williams. Os nutrientes trabalham em equipe. Dão o exemplo da vitamina B6, que ajudaria a prevenir a formação de pedras de oxalato de cálcio nos rins, um risco potencial com doses muito, muito altas de vitamina C. Ah, importante saber dessas interações. O corpo é complexo, né? Muito. A ideia era sempre buscar o equilíbrio, mesmo com a suplementação. Fascinante essa visão das necessidades individuais e do potencial preventivo dos nutrientes. Agora, voltando um pouco para os problemas dos medicamentos que você mencionou antes, tinha aquela questão da discinesia tardia, aqueles movimentos involuntários causados por antipsicóticos. O livro também abordou isso pela ótica nutricional? Abordou sim. Eles apresentam a pesquisa de um Dr. Kunin, que investigou especificamente essa relação. E o que ele descobriu? O Dr. Kunin levantou uma ligação forte entre a discinesia tardia e a deficiência de manganês. Manganês, o mineral. Isso, o manganês. O racional dele era que as fenotiazinas, a classe de drogas como a torazina, são conhecidas por serem quelantes de manganês, ou seja, elas sequestram o manganês do corpo e podem levar à deficiência dele. Ah, então a droga causava a falta do nutriente. Essa era a hipótese. E o Kunin relatou no livro casos de pacientes que tinham discinesia ou sintomas de parkinsonismo induzidos por essas drogas e que tiveram uma melhora muito significativa quando receberam suplementação de manganês. Que interessante. Encontraram a causa nutricional do efeito colateral. É o que ele propôs. Ele também teria feito análises de cabelo nesses pacientes e encontrado níveis de manganês cerca de 50% mais baixos do que o normal. Confirmando a deficiência.
Isso. E para alguns casos que não respondiam tão bem só com o manganês, ele descobriu que adicionar niacina, vitamina D3, parecia ajudar também. B3 junto com o manganês. E o livro ainda cita outros estudos da época que apontavam benefícios também da colina e da vitamina B6 para a discinesia tardia. Ou seja, várias frentes nutricionais para tentar reverter o problema. Exatamente. A implicação que o livro traz é que esses medicamentos neurolépticos poderiam estar causando, na verdade, múltiplas deficiências nutricionais. E que investigar e corrigir essas deficiências seria um caminho lógico, talvez mais seguro, para lidar com esses efeitos colaterais graves. Em vez de só adicionar mais remédios para tratar o efeito colateral do primeiro remédio. Faz todo sentido pensar nisso. O livro parece conectar muitos pontos mesmo. Eles chegaram a propor algum tipo de processo unificado por trás de tantas doenças diferentes, incluindo as mentais que eram o foco? Chegarão sim. A visão deles era bem integradora. Eles propuseram que existiria um processo meio que fundamental, comum, por trás de muitas doenças degenerativas, tanto físicas quanto mentais. Um processo raiz. E qual seria? Seria uma combinação de dois fatores principais. O primeiro, o estresse crônico causado no corpo por essas reações alérgico-aditivas contínuas a alimentos e químicos. Corpo sempre lutando contra o ambiente. Isso, um estresse bioquímico constante. E segundo, as deficiências nutricionais, que tanto poderiam ser causa primária, como consequência desse estresse e de uma má absorção. Estresse ambiental plus falta de nutrientes. Exato. E eles colocaram um órgão num papel bem central nesse processo todo, o pâncreas. O pâncreas. Por quê? A gente pensa nele mais por causa da insulina, do diabetes. Sim, mas o pâncreas faz muito mais. Eles argumentavam que esse estresse crônico todo sobrecarrega o pâncreas, levando a uma produção insuficiente de bicarbonato. Bicarbonato? Pra quê? O pâncreas libera bicarbonato no intestino para neutralizar o ácido que vem do estômago. Se falta bicarbonato, o ambiente intestinal fica mais ácido. Isso leva a uma leve acidose metabólica no corpo todo. Entendi. O pH do corpo fica alterado. E esse ambiente mais ácido prejudica as próprias enzimas digestivas que o pâncreas também produz, principalmente as que digerem proteína, enzimas proteolíticas. Elas não funcionam direito ou são destruídas. Ah, então a digestão fica ruim. Fica péssima. A digestão de proteínas fica comprometida. Isso leva a dois problemas. Primeiro, falta de aminoácidos essenciais para o corpo construir coisas. Segundo, circulam pelo corpo pedaços de proteína mal digeridos, peptídeos, que podem ser inflamatórios e causar mais reações. Uma bola de neve. Exato. E não só proteína. A falta de lipase, a enzima que digere gordura também produzida no pâncreas, levaria ao metabolismo de gorduras todo bagunçado, afetando talvez até a estabilidade das membranas das nossas células. Nossa, é uma cascata de problemas mesmo, começando lá no estresse, passando pelo pâncreas e afetando a digestão e o metabolismo todo. Essa era a visão unificada que eles propunham, um ciclo vicioso de estresse, má função pancreática, má digestão e deficiência nutricional. E como isso se liga então a problemas como diabetes ou hipoglicemia, que envolvem o açúcar no sangue? Para eles, essas condições não eram doenças isoladas do metabolismo do açúcar. Eram, na verdade, manifestações desse processo maior de desequilíbrio geral. Não eram a causa, mas uma consequência. Exatamente. E eles usavam os resultados dos testes de provocação para sustentar isso. Lembra que eles testavam alimentos um por um? Lembro. E viam as reações. Então, eles observaram que qualquer tipo de alimento, não só carboidrato, mas proteína pura, gordura pura ou mesmo um produto químico, poderia disparar respostas anormais de açúcar no sangue em pessoas sensíveis. Qualquer coisa. Até proteína e gordura mexendo no açúcar. Sim, podia causar tanto hipoglicemia, açúcar baixo demais, quanto hiperglicemia, açúcar alto demais. Eles citam o caso de um homem que teve uma reação hipoglicêmica gravíssima, o açúcar dele caiu para 20 mg/% depois de comer cream cheese.
Cream cheese, mas isso é basicamente gordura e proteína. Exatamente. Esse caso, para eles, desafiava totalmente a ideia convencional de que só carboidrato afetava significativamente o açúcar no sangue. Mostrava que a reação era muito mais complexa e individual. Realmente é uma visão bem integrada e diferente do metabolismo. E eles chegaram a aplicar essa abordagem toda, combinando ecologia clínica com a ortomolecular, a condições específicas como, por exemplo, o autismo. Chegaram sim. O livro apresenta como um exemplo o caso de uma menina chamada Angela, diagnosticada com autismo. E como era o caso dela? A mãe descrevia uma criança muito isolada, que não falava nada, tinha comportamentos repetitivos, estranhos, muitos medos, dificuldade de interação. Um quadro clássico de autismo severo na época. Certo. E como o Dr. Philpott abordou o caso dela? Ele aplicou exatamente o método que a gente discutiu. Primeiro, o jejum controlado para limpar o sistema. Depois, os testes alimentares individuais. E descobriram alguma reação específica nela? Descobriram. A mãe relata no livro que, por exemplo, quando Ângela comeu trigo durante o teste, ela ficou pálida, começou a suar frio e entrou num estado meio catatônico, desligada. Nossa, uma reação bem forte também. Sim. Aí, com base nesses testes, eles montaram para ela a dieta de rotação, eliminando os alimentos que causavam reação, e introduziram a suplementação nutricional personalizada com as vitaminas e minerais que achavam que ela precisava. Fizeram o pacote completo. Dieta plus nutrientes. E qual foi o resultado descrito para Ângela? Segundo o relato da mãe, que está no livro, a melhora da Ângela foi notável ao longo do tempo. Ela teria se tornado mais alerta, mais presente, mais carinhosa com a família. Que ótimo. Aprendeu a usar o banheiro sozinho, que era uma dificuldade grande. Começou a falar as primeiras palavras cerca de 1 ano depois do início do tratamento. E com o tempo conseguiu progredir na escola aprender. Que história. O livro usa esse caso para ilustrar o potencial dessa abordagem combinada. A dieta ecológica, a nutrição ortomolecular e, claro, eles sempre ressaltam, isso não substitui, mas complementa a terapia comportamental e educacional adequada para a condição do autismo. Entendi. É uma abordagem multifatorial. Parece um processo bem intenso e que exige muito acompanhamento profissional, né? Pelo que você descreveu do jejum, dos testes, eles davam alguma indicação de que as pessoas poderiam tentar fazer algo parecido sozinhas em casa? Olha, eles até mencionam alguns testes caseiros bem simples que as pessoas poderiam tentar, como monitorar o próprio pulso depois de comer certos alimentos ou observar a aparência da urina com luz ultravioleta. Teste de pulso? Como assim? A ideia era que uma reação alérgica poderia acelerar o pulso. Mas assim, eles mencionam isso quase de passagem. O ponto principal, e o livro é muito, muito enfático nisso, são as advertências. Advertência sobre o quê? Sobre os perigos de tentar fazer o jejum prolongado e os testes de provocação alimentar por conta própria. Eles alertam que isso pode ser perigoso, pode desencadear reações graves e inesperadas. Tipo o quê? Depressão profunda e súbita, pensamentos suicidas, convulsões em quem tem predisposição, crises de asma severas. Eles insistem repetidamente que esse tipo de investigação profunda exige supervisão médica ou, no mínimo, de um profissional de saúde que seja qualificado e tenha experiência específica nessa abordagem ecológica e ortomolecular. Entendi. Então, definitivamente, não era para ser um manual de autoajuda ou faça você mesmo em casa. De jeito nenhum. O recado é claro. É complexo, é potencialmente arriscado e precisa de acompanhamento experiente. Ok, então para a gente amarrar tudo que a gente explorou hoje. O livro Brain Allergies, lá de 1980, apresentou um argumento bem radical mesmo para a época, né? Sim, bastante. A ideia central era que muitas doenças crônicas, tanto físicas quanto mentais, poderiam ter suas raízes lá na maneira como o nosso corpo individual reage ao nosso ambiente químico e nutricional. Exatamente. E, especificamente, como reagimos a alimentos e produtos químicos super comuns do nosso dia a dia, através daqueles mecanismos que eles chamaram de alergia-adicção. Certo. E a solução que eles propunham era dupla, né? Isso, uma abordagem em 2 frentes.
Primeiro, identificar e evitar ao máximo as substâncias que estavam causando problema para cada pessoa. Essa é a parte da ecologia clínica. Investigar e tirar o que faz mal. E, ao mesmo tempo, fortalecer o corpo, otimizando a nutrição com base nas necessidades únicas de cada um. Essa é a parte da medicina ortomolecular. Dá para o corpo o que ele precisa para funcionar melhor. Exato. Uma abordagem bem diferente da medicina da época e até de hoje em muitos aspectos, que era muito focada em usar medicamentos para tratar sintomas, a tal da medicina toximolecular, como eles chamavam. É importante a gente reforçar, né, que essa nossa conversa hoje se baseou estritamente nas ideias, nos dados, nos casos que foram apresentados no livro Brain Allergens. Fundamental. A gente não está aqui validando ou endossando essas teorias com estudos externos atuais, nada disso. O objetivo foi mesmo explorar essa perspectiva que, sem dúvida, era muito desafiadora, que esses autores trouxeram lá atrás há mais de 40 anos. Exatamente. Foi uma análise do conteúdo da fonte e talvez uma reflexão final que o próprio livro meio que deixa no ar, sabe? Qual seria? Se essa tal de individualidade bioquímica for realmente tão profunda quanto eles sugeriam no livro, quer dizer, se as nossas necessidades nutricionais e as nossas reações às substâncias do ambiente variam tanto assim de pessoa para pessoa, que tipo de desafio isso representa para as abordagens de saúde pública e para as recomendações dietéticas gerais que muitas vezes tentam encontrar aquela solução tamanho único, né? Aquela dieta ou aquela dose de vitamina que supostamente serve para todo mundo igual. Boa pergunta. Se somos tão diferentes bioquimicamente, como achar uma regra que funcione para todos? Pois é, fica aí a pergunta que o material dele suscita, né, pra gente pensar.